E aí, malandragem? Tô aqui de volta, ainda estou em casa, de bobeira, vou só trabalhar depois que passar essa semana inteira de carnaval. E enquanto isso eu faço os vídeos daqui pra vocês. Eu sei que a vista lá do meu escritório é muito melhor do que a vista da parede, mas é o que temos pra hoje, né? Como diz, o que tem pra hoje é isso aqui. E hoje é um dia muito especial. Sabe por quê? Terminaremos o tema direito coletivo de trabalho ou direito sindical. Sim, o último tema de direito coletivo, de direito sindical, é o tema greve! Tem gente aí que ficou triste, tem gente que ficou alegre, alguns gostam de greve, revolucionários, outros não, mas o tema hoje será greve. Empregadores não gostam de greve, trabalhadores não gostam de greve, a sociedade não gosta de greve, mas é um instrumento importantíssimo, um direito constitucional dos trabalhadores. É uma forma dos trabalhadores reagirem àquela tentativa do empregador de lhe imporem a sua força econômica, né? Então os trabalhadores utilizam da sua força, né? A greve nada mais é que uma modalidade de autotutela, de solução de conflito trabalhista. E essa greve é importantíssima, está lá na Constituição, e existe uma lei da greve, né? Existe uma lei da greve, lembrando que essa lei da greve é uma lei para seletistas, trabalhadores com a carteira assinada, com CLT, tá? Não vale para os servidores públicos diretamente. A gente sabe que o STF disse que até que o Congresso faça a lei da greve do servidor público, aplica-se no que couber a lei da greve do setor privado. Mas essa lei de greve ela foi feita para o setor privado. Veja que a aplicação dela ao servidor público é uma decisão, uma forma que o STF achou de regulamentar também as regras a greve do servidor público, para que não haja abuso. Então eles fazem uma certa comparação aí, utilizam da analogia para suprir essa falta da lei da greve do servidor público. Mas lembrando que essa lei da greve, o que eu vou falar para vocês aqui é greve de setor privado, ok? E o que é uma greve? É a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador. Artigo 2º da Lei da Greve. Lei da Greve é a Lei 7783 de 1989. Lei 7783 de 1989. No artigo 2º diz: greve é a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial de prestação pessoal do serviço do empregador. Ou seja, os empregados pararão de prestar o seu serviço pessoal para o empregador, suspendendo o seu trabalho, né? O mais interessante é que as pessoas acham que o empregado, né, o senso comum as pessoas acham que o empregado tá lá de bobeira, não gostou do que o empregador fez, ele levanta uma bandeirinha, vamos fazer greve, e todo mundo sai fazendo greve. Como se fosse uma baderna, algo anárquico, algo de rebeldia. E, pasmem, não é assim. Existem regras para se fazer greve. Existem regras para fazer greve. E a regra mais importante da greve é que ela só pode ser feita legalmente, né, para ser uma greve lícita, a sua regra geral, diante de uma negociação coletiva frustrada. Olha que interessante isso. Só após uma negociação coletiva frustrada, quer dizer que não deu certo, estão lá negociando e não chega nos termos, é que eu posso optar como forma de forçar a solução do conflito pela greve. Interessante isso, né? E aí, como eu falei na aula passada, as pessoas começam a entender por que bancário só faz greve em setembro, outubro. Aguardem que em setembro vai ter greve de bancário. Aguardem.
Eu acho que nos últimos 5 anos, todo setembro, outubro, teve greve de bancário. Por que isso? Eles nunca conseguem chegar a um acordo de negociação coletiva. E os bancários optam, em regra, pela greve para forçar o fechamento. E adivinha qual que é o ponto mais controvertido da greve? A atualização salarial. Esse é o ponto mais controvertido da negociação coletiva que gera a greve. Os bancos querem dar 1%, os trabalhadores querem 20%. Né? É claro, sempre os extremos. E aí, para forçar uma negociação, o fechamento dessa negociação, a categoria acaba optando pela greve, que é uma forma de forçar, né, uma força política, econômica, pessoal, que força o empregador a resolver esse conflito, a chegar a um meio termo desse conflito, né? Então é um ato contra o empregador que só pode ocorrer depois de frustrada a negociação coletiva. Então entenderam por que a greve de bancário é só setembro? Não é baderna. Greve, ela tem regras para ter licitude, para ser lícita, para não ser contestada. Então, qual que é o momento de se fazer greve? Quando a negociação coletiva for frustrada, essa é a regra geral. E qual que é o momento da negociação coletiva? A data base. Como a data base do bancário é setembro, é sempre setembro. Se for outra categoria, sei lá, o metalúrgico, eu não estou a par da data base do metalúrgico. Mas vamos supor que é maio, que a maioria das categorias é maio, é entre março e maio. Se a data base é em maio, aquele é o momento, caso a negociação coletiva não tenha um resultado positivo, esteja frustrada, infrutífera, de os empregados optarem como solução de conflito pela autotutela na modalidade greve. Agora entenderam que greve não é baderna, greve não é bagunça, empregado não pode sair querendo fazer greve a qualquer momento? Não tem isso. Existe agora partindo para uma parte mais técnica, existe uma discussão se greve é suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Agostinho, mas se cair no concurso, se cair na prova do OAB, é suspensão ou interrupção? Gente, se cair no concurso na prova do OAB é suspensão. Por quê? O empregado não vai trabalhar e não recebe do empregador. Quer dizer, os dias que os grevistas estão afastados, está suspenso o contrato de trabalho. Eles não recebem pelos dias paralisados. Eles não recebem. Essa é a regra geral, essa é a regra da lei da greve. Então, se cair no seu concurso, na sua OAB, é suspensão. Mas, Agostinho, tem vezes que as pessoas recebem o salário. Gente, olha que engraçado. Quando vai fechar a negociação coletiva, quer dizer, quando as partes vão depois da greve, né, quando vai por fim a greve, em regra, os sindicatos dos trabalhadores, né, que estão, dos grevistas, né, a categoria dos grevistas, exigem que para por fim aquela greve, né, além dos termos ajustados que a greve forçou a melhorar dentro da negociação coletiva, tenha também o pagamento dos dias paralisados. Né? Então, se ao final da greve, que eu vou dizer para vocês que a maioria delas é assim, na prática a maioria delas é assim, veja que lá para o concurso é suspensão, né? Mas na prática a maioria das convenções coletivas geradas pós-greve vão dizer que as empresas pagarão os dias paralisados. Nesse caso, não tem como eu tecnicamente falar que houve suspensão do contrato. Foi uma interrupção do contrato, já que os empregados ficaram sem trabalhar e receberam do empregador. Receberam os dias paralisados. Então, se por acaso, a gente falando para efeitos práticos, técnica aliada à prática, para efeito prático, se por acaso, e é o que ocorre na maioria das vezes, para pôr fim à greve, opta-se por pagar os dias paralisados, pagar aos empregados grevistas os dias paralisados, então se tornou um caso de interrupção. Não dá para me dizer que isso é suspensão. Mas lembrando, na sua AB, no seu concurso, se não estiver explicando um caso contando isso, está lá simplesmente greve é o quê? Suspensão ou interrupção? É suspensão. Certinho? Não esqueçam disso. É suspensão. A legitimidade da greve está
ancorada, tá, né? Tem ligação com a negociação coletiva. E como a gente viu que negociação coletiva, o polo dos trabalhadores é sempre representado por uma organização sindical de trabalhadores, né? Normalmente o sindicato, a greve só vai ser lícita, só vai ter legitimidade se estiver com a participação desse sindicato. Não pode, como eu falei, um grupo de empregados resolver fazer greve. Então quando a negociação coletiva está lá meio... não chega aos seus termos finais, o grupo que está na negociação coletiva, normalmente o diretor do sindicato, o presidente do sindicato, os diretores estão lá, eles levam à Assembleia Geral do sindicato o que está acontecendo na negociação coletiva. Veja, transparência. Princípio da lealdade e transparência lá da negociação coletiva. Eles levam essa problemática para a Assembleia Geral do sindicato. E essa Assembleia Geral, normalmente a proposta dessa Assembleia Geral, que façam a greve. E caso a Assembleia Geral opte, vote, sua maioria vote, maioria simples, né? Vote pela greve, então o sindicato notificará as empresas ou o sindicato das empresas, a organização sindical das empresas, que aqueles trabalhadores entrarão em greve, tendo em vista que a negociação coletiva não deu resultado. Não chegou o resultado esperado pelos trabalhadores, tá bom? Antes de entrar especificamente em alguns itens da greve, eu falar as situações que não pode ter greve, que é vedado ter greve, né? Seria situações que essa greve seria ilícita já de cara, sem nenhum tipo de análise mais profunda do assunto, né? Mais concreta do caso. Duas situações. A chamada greve política, ela é vedada. Por que greve política é vedada? Porque ela visa atingir o Estado. Estado que eu estou falando aqui, as esferas estatais, né? União, Estado, município, Distrito Federal. Quando eu quero atingir o Estado, a reivindicação que eu quero é contra o governo, essa greve é vedada. Essa greve é vedada, porque o polo passivo, né, aquele que vai ser atingido, aquele que vai ser forçado a alguma coisa, a ser prejudicado pela greve, a decidir alguma coisa, não é o empregador, é o governo. E se não é o empregador, e se não é resultado de uma negociação coletiva frustrada, essa greve então é vedada. Então greve política é vedada, pois a reivindicação é contra o governo e não contra o empregador. A segunda situação de vedação da greve, e tem a ver também com a negociação coletiva, é que não pode haver greve no curso, né, na validade, durante a validade do acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva de trabalho. Se a greve é fruto de uma negociação coletiva frustrada, como depois de pactuado, feita uma convenção, um acordo coletivo, durante a validade desse acordo eu vou fazer greve. É ilícito, é legal, é vedado. Tá? Existe só uma exceção, né? Porque tudo a gente tem alguma exceçãozinha, algum cabimento. A única exceção será aquela prevista no artigo 14 da Lei da Greve, da Lei 7783 de 89. Que é essa exceção? Quando as partes não estiverem cumprindo as cláusulas do acordo e da convenção vigente. Então, se as partes, empregadores ou empregados, tá? E claro, aqui na verdade seria os empregadores não cumprindo, já que a greve é um ato unilateral dos empregados. Quando os empregadores não estiverem cumprindo as cláusulas estipuladas na convenção, no acordo coletivo de trabalho, então cabe fazer greve para que ele cumpra, e não para que altere as cláusulas, mas para que esse empregador cumpra as cláusulas pactuadas na convenção, no acordo coletivo. Quer dizer, resultados daquela negociação coletiva anterior. Então, traduzindo, repetindo essa segunda vedação, não pode haver greve no curso de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, salvo quando modificadas as condições vigentes nas mesmas. Artigo 14 da Lei 7783 de 89. Ok? Outra coisa que as pessoas às vezes
confundem, né? Sem querer criticar a imprensa, mas a imprensa aparece dizendo assim: amanhã vai ter greve dos bancários. Daqui a 2 dias vai ter greve do transporte público. Gente, essa imprensa é vidente? Como que ela sabe que vai ter greve? Será que eles têm agentes infiltrados? Isso é informação privilegiada? É óbvio que não! É óbvio que não! Existe na lei da greve a figura do aviso de greve. Para sua greve ser lícita, quando a Assembleia Geral decide pela greve, né? Quando a Assembleia Geral do Sindicato decide que para solucionar aquele conflito, daquela negociação coletiva frustrada, vai utilizar-se da figura da greve, elas têm que avisar os sindicatos empregadores ou os empregadores da greve. E o prazo de aviso, quer dizer, eu não posso entrar em greve, vou ter a greve hoje, entrar em greve hoje. Não posso. Eu tenho que dar aviso de greve dizendo, com 48 horas de antecedência do início da greve, quando a atividade não for essencial. Tá? Então, quando a atividade não for essencial, eu dou o aviso de greve com 48 horas de antecedência. E se a atividade for essencial, eu tenho que dar o aviso de greve com 72 horas de antecedência. Então não há evidência, não há gente infiltrado, não há informação privilegiada quando a imprensa ou alguém divulga que a greve dos bancários vai começar daqui 3 dias, que a greve de um setor de transporte público vai começar daqui 3 dias, ou que a greve, sei lá, dos metalúrgicos vai começar daqui 2 dias. Nada mais é que o resultado de uma publicidade obrigatória para essa greve ter licitude. O empregador tem que saber que os empregados decidiram pela greve e se preparar de alguma forma para essa greve. Então o aviso de greve tem que ser de 48 horas de antecedência ao sindicato patronal ou aos empregadores nas atividades não essenciais e 72 horas aos empregadores, aos usuários dos serviços que entrarão em greve quando a atividade for essencial. O que é uma atividade essencial? Eu vou pegar aqui a CLT para vocês verem o que é atividade essencial. A atividade essencial, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Eu estou com a CLT, ele é grandona porque tá vendo que o Seguieta aqui precisa de letrinhas grandes, não dá para usar a Vadimec, então usa a CLT. Fazendo propaganda também da editora, que de vez em quando manda livro para mim, aproveitando a deixa. Obrigado pelas cortesias, isso aqui é uma cortesia. Vamos pegar aqui a lei da greve, achei aqui, né? Achei a lei da greve. E o que é serviço essencial? Essa lei da greve, gente, olha, se você for fazer alguma prova e que vai cair lei da greve, leia a lei. São 19 artigos, sendo que o 18 fala, ficam revogados, etc. O 19, essa lei, na prática, são 17 artigos. Então leiam a lei da greve, porque é muito curtinho, né? E aqui no artigo 10 da lei da greve, diz assim, são considerados serviços ou atividades essenciais. Inciso 1º, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Então, a atividade essencial, tratamento de água, esgoto, gás, combustível, é atividade essencial, vai ter que ter uma parcela de funcionamento dessas atividades, ela não pode paralisar totalmente. Inciso 2º, assistência médica hospitalar, é óbvio, né? Não tem hora para você ficar doente, ser atropelado e etc. E tá lá fechado a atividade hospitalar, a atividade de assistência médica. Não tem como. Inciso 3º, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. Mais uma vez, uma questão engraçada, né? Porque distribuição e comercialização de medicamento e alimento, se ficar sem, você causa um caos à sociedade. Então, parte da atividade tem que continuar funcionando. Inciso 4º, funerários. Também é uma coisa óbvia, não dá para deixar o decurso, o defunto lá perdendo, né? Não tem freezer que aguentaria um monte de morto sem ter os serviços funerários em funcionamento. Também é óbvio. Inciso 5º, esse direto entre greve e o transporte coletivo.
é o transporte coletivo, esse sempre tem greve, a gente sempre vê greve do transporte coletivo, do setor de transporte coletivo. Inciso sexto, captação e tratamento de esgoto e lixo. Então não dá para o esgoto voltar lá na sua casa e o lixo se acumular na rua. Então, atividade considerada essencial. Inciso sétimo, telecomunicações. E aí envolve telefonia, rede satélite, internet, todo tipo de telecomunicação, TV, tudo isso. Rádio. Inciso oitavo, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. Não queremos que o pessoal que gosta de fazer uma bomba nuclear tenha acesso a material nuclear. Portanto, não dá para ter greve geral com essas atividades. Então, é uma atividade considerada essencial e para falar mais de segurança nacional, né? Inciso nono, processamento de dados ligados a serviços essenciais. Quer dizer, além desses serviços essenciais, todo o processamento de dados desses serviços essenciais também são considerados atividades essenciais. Controle de tráfego aéreo. Graças a Deus, não queremos que os aviãozinhos se choquem no ar, que eles consigam pousar na ordem e decolar na ordem certa. Então o controle de tráfego aéreo é uma atividade essencial. E, por último, o inciso 11, compensação bancária. Mas o bancário entra em greve. Mas a compensação bancária, se você depositar um cheque, se você pagar uma conta, ela continua realizando. Ela é uma atividade essencial. Você às vezes não tem acesso à agência, mas o funcionamento do sistema bancário, a compensação bancária, quer dizer, o pagamento das suas contas, você foi lá e pagou um boleto, ela vai compensar o pagamento. Você depositou um cheque, vai compensar esse cheque. Então a compensação bancária é serviço essencial e continua em funcionamento. Tem que ter uma parcela em funcionamento. Que parcela é essa? Aí eu vou perguntar para vocês, se eu tivesse com vocês aqui comigo, eu perguntaria: qual a parcela de funcionalismo de uma atividade essencial? Quer dizer, quantos grevistas eu posso ter? Que porcentagem de grevistas? Aí vai levantar um alucinado e vai dizer: 30%, Agostinho, idiota! Você não viu não? Tem que manter 30%. Toda atividade essencial tem que manter 30%, você não entende? Aí eu, muito calmamente, vou chegar para ele e falar assim: por quê? Onde você leu isso? Aqui na lei da greve eu não li. Olha o que eu li na lei da greve. Artigo 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Veja então que aqui não fala que é 30%. Aqui fala que devem manter a prestação do serviço indispensável ao atendimento da necessidade inadiável. Onde está falando que é 30%? Onde está falando que é 30%? Então, 30% é uma lenda urbana oriunda, claro, de várias decisões judiciais, jurisprudência, que determina que seja 30%. Mas tem jurisprudência que diz não. Por exemplo, se eu não me engano, no Nordeste teve agora, há um tempo atrás, no transporte coletivo, a juíza determinou que nos horários de pico funcionassem 80% da atividade. Só 20% poderia estar de greve, 80% teria que estar trabalhando. Ela está errada? Não, ela está certíssima. Ela está garantindo o artigo 11, quer dizer, o serviço é essencial para a sociedade, né, no horário de pico. Então 30% é uma fábula. É factível porque há jurisprudências que falam que 30%, mas não está na lei. É a quantidade necessária para manter o serviço inadiável. Gostem ou não, é assim. Gostem ou não, é assim. Então, a gente vai depender, às vezes, do bom senso do grupo grevista, ou talvez da intervenção do judiciário, quando esses empregadores ou a população prejudicada exigir do judiciário uma solução para aquele problema, né?
E aí o judiciário pode determinar, como determina 30%, como pode determinar 50%, 70%, 80%, 90% de funcionamento daquela atividade, né? E aí vem uma pergunta interessante. Já que não tem limite, não fala que é 30%, nem 10%, nem 15%, nem fala que é a quantidade necessária para atender a atividade inadiável, poderia ter 100%? Poderia uma decisão judicial dizer, olha, 100% durante, sei lá, um período, nem que seja no total, 100% da atividade vai funcionar? Claro que não. Por que não? Ele poderia ser 99%, que é absurdo, mas que seja. Poderia ser 99%. Por que não poderia ser 100% da atividade? Porque senão eu estou ferindo o direito constitucional de greve. O direito garantido na Constituição de greve e regulamentado pela Lei 7783 de 89. Gostaram? Então, se gostaram, curtam bastante esse vídeo. Obrigado por terem assistido todos os vídeos de direito coletivo. Eu vou entrar agora em direito individual, direito tutelar e direito individual do trabalho. Então os vídeos depois desse já tratarão de direito individual. E o primeiro tema que a gente vai tratar é um tema que direto cai, pega as últimas provas da OAB, sempre tem uma questão sobre isso, que é duração do trabalho, se você procurar nos livros, ou o que eu prefiro chamar de jornada de trabalho. Curtam então o canal, inscrevam-se, curtam os vídeos, inscrevam-se no canal. Tenham mais um bom domingo. Obrigado por assistirem meus vídeos, continuem assistindo, não deixe de comentar, beijão, tchau!